Quanto tempo leva para uma manifestação aparecer? Essa provavelmente é uma pergunta que existe dentro da cabeça de muita gente que estuda a lei da exposição, né? E quase ninguém fala sobre ela abertamente, porque parece que admitir que você está esperando é confessar que algo ainda não foi entendido nos ensinamentos. Mas a verdade é que essa dúvida existe, tá? E ela é legítima. Você assume o estado, você faz o SATS, você mantém a conversa interna, você persiste, os dias passam, a semana vira, o mês fecha e aquela coisa que você deseja ainda não apareceu. E uma voz lá dentro começa a perguntar: quanto tempo ainda? Quanto tempo falta? E hoje eu quero responder essa pergunta com honestidade, viu? Não com uma resposta fácil que talvez você esteja esperando, mas como com que Neville Goddard ensinava sobre o tempo, sobre a espera e sobre entender que isso pode ser exatamente o que está faltando na sua jornada. Então fica aqui comigo até o final, porque tem um ponto aqui que vai mudar completamente a forma que você enxerga esse processo. E sejam bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da nossa realidade, lei da exposição, Neville Goddard, consciência e transformação interior. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para te ajudar aí nessa caminhada. Olha, vamos começar aqui sendo bem direto. Quando a maioria das pessoas chega até Neville Goddard, a primeira coisa que elas querem saber é como que funciona. A segunda é quanto tempo leva. E existe uma resposta que circula muito nesse espaço que soa bonito, né? Mas que na prática confunde mais do que ajuda. Não existe tempo, é tudo instantâneo na consciência. Tecnicamente, do ponto de vista dos princípios de Neville, isso é verdadeiro. No mundo da imaginação não existe passado nem futuro. Existe apenas o estado que você ocupa agora. Mas quando alguém está no terceiro mês esperando uma manifestação específica e ouve, é tudo instantâneo, isso não ajuda, né? Às vezes, inclusive, piora. Porque a pessoa começa a acreditar que se ainda não veio, é porque ela está errando em alguma coisa. Já pensou assim? E aí começa aquele ciclo que eu quero desmontar hoje. Porque a questão de tempo em manifestação é muito mais profunda do que uma frase bonita que consegue explicar, sabe? É entender que essa profundidade pode ser a diferença entre desistir achando que não funciona para você e persistir com a clareza de quem sabe exatamente o que está fazendo. Então vamos começar por onde? Por começo, né? Neville tinha uma visão sobre o tempo que era completamente diferente do que estamos acostumados a pensar. Para ele, o tempo é linear, passado, presente, futuro, em sequência. Era uma construção da mente consciente, não uma verdade absoluta da consciência. Ele ensinava que todos os estados de consciência existem simultaneamente. A versão de que você já tem o que deseja não está no futuro esperando para ser alcançada, não. Ela já existe e o que você faz através da imaginação é se mover em direção a esse estado. Ou melhor, se tornar esse estado agora. Isso que ele queria dizer é basicamente assumir o sentimento do desejo realizado. Não é eu simular algo que vai acontecer, não. É habitar o estado da consciência onde aquilo já é real. Mas esse é um ponto que Neville deixava muito claro, que existe o que ele chamava de ponte de incidentes, que é uma série de eventos que vai acontecendo aí no mundo físico para trazer o desejo até você, para ele assumir a realidade perceptível. Essa ponte não é criada por você conscientemente, tá? Ela é organizada por aquilo que Neville chamava de Deus interior, de sabedoria divina, de imaginação divina. Você não precisa saber como ela vai se construir, não. Você precisa permanecer no estado do desejo realizado enquanto ela organiza. E essa ponte, ela tem o seu próprio tempo, que não é o tempo de ansiedade, não é o tempo que você achou razoável. É o tempo necessário para que todos os elementos se alinhem no mundo físico de forma que traz para você aí o que você assumiu como verdade na sua consciência. Isso levanta uma pergunta muito natural, né? Por que algumas coisas se manifestam em dias e outras levam meses? Você deve ter percebido isso, né? Tem manifestação que parece de forma quase ridícula de rápida. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você imagina uma vaga no estacionamento e ela aparece. Você deseja um café e alguém te oferece um. E tem outras coisas que são mais importantes. As que você mais deseja, que parece que nunca sai do lugar. Por que essa diferença? Neville dava uma resposta que parece simples, mas que tem uma profundidade enorme. A velocidade com que uma manifestação aparece é proporcional à naturalidade do estado que você ocupa. Quando você imagina uma vaga de estacionamento, você não carrega resistência emocional sobre isso. Você não tem décadas de crenças limitantes sobre a vaga de estacionamento. Você não chega o telefone ansiosamente esperando a confirmação de que aquela vaga vai aparecer. Você simplesmente assume e solta. Mas quando você deseja prosperidade financeira depois de anos vivendo com escassez,
ou um relacionamento amoroso depois de repetidas experiências de abandono, ou uma saúde depois de um diagnóstico assustador, você carrega um peso, você carrega uma história, você carrega um autoconceito construído ao longo de muito tempo que diz que aquilo não é para você, ou que é difícil, ou que você precisa de um milagre. E esse peso cria resistência, viu? E o que é mais interessante é que essa resistência ela alonga a ponte de incidentes. Não porque a lei pune quem tem resistência, não é isso. É porque a consciência não pode manifestar um estado que ela ainda não ocupa de verdade. Se você assume prosperidade com a boca, mas sente escassez no estômago, a consciência que está operando é da escassez, não da prosperidade. A manifestação vem quando a consciência aceita o estado de verdade. E essa aceitação ela tem que ser genuína, especialmente nos desejos que carregam mais peso emocional. Eles levam tempo para se construir. Agora vem o ponto mais delicado aí de toda essa conversa. A ansiedade pela manifestação é ela mesma, viu? Um dos maiores obstáculos para que a manifestação apareça. E eu sei que isso parece cruel quando você está em meio do processo, né? Você quer algo que é importante de verdade aí para você. Você está aplicando os ensinamentos e alguém chega e diz que a ansiedade que você sente atrasa tudo. Mas deixa eu te explicar por que isso é verdade. De uma forma que talvez faça mais sentido aí para você. Quando você está ansioso pela manifestação, o que você está dizendo para a sua consciência? O que você está dizendo para ela? Que ainda não chegou, que você está esperando, que existe uma lacuna entre onde você está e onde seu desejo está. E a lei da exposição responde aos estados, não às palavras. Então, quando você passa o dia inteiro ansioso esperando que algo chegue, você está continuamente reafirmando para a sua consciência estados que ainda não tem. E a realidade reflete exatamente isso. Mais espera, mais ausência, mais lacuna. E Neville falava sobre isso quando estava a diferença entre desejar e ser. Você pode desejar algo pelo resto da vida e nunca tê-lo. É isso mesmo, sinto muito em te dizer. Sabe por quê? Porque desejar implica que você não tem. Ser é diferente. Ser é assumir o estado de quem já tem, tão completamente que a ausência deixa de existir na sua consciência. E quando a ausência deixa de existir na sua consciência, ela começa a deixar de existir na realidade. Isso não é fácil, né? Eu sei. Especialmente quando o desejo é grande e a situação presente é difícil, né? Mas exatamente esse movimento de sair do estado de espera, ansiosa e entrar no estado de quem já tem, que destrói o maior obstáculo entre você e sua manifestação. E olha, existe um comportamento muito comum entre quem está no processo de manifestação que alimenta aí diariamente a ansiedade que acabamos de falar. É o hábito de checar os sinais. Você já checou? Fica checando? Eu fazia isso, viu? Você faz o SATs à noite, dorme bem, acorda esperançoso e aí começa o dia verificando se alguma coisa mudou? Checar o telefone para ver se aquela pessoa mandou mensagem, olhar o extrato para ver se alguma entrada apareceu, observar as situações ao redor tentando identificar se existe algum sinal de que a manifestação está chegando. Parece razoável, não é? Parece que você está apenas prestando atenção, mas pensa no que esse comportamento está comunicando para sua consciência. Pensa aí por alguns minutos. Você está verificando se o que você assumiu é verdade. E quem verifica uma coisa para ver se ela é verdade já está duvidando dela. Se você soubesse com absoluta certeza que o dinheiro já está na sua conta, você ficaria checando o extrato a cada hora, a cada minuto, a cada segundo? Se você soubesse com certeza que a pessoa que você ama vai te ligar hoje, você ficaria olhando para o telefone com ansiedade? Não, né? Você simplesmente saberia e viveria o seu dia com paz de quem sabe. Essa é a diferença entre assumir de verdade e apenas repetir o exercício esperando o resultado. Quando Neville falava em assumir o sentimento do desejo realizado, ele não estava falando de um estado de alerta, monitorado, se o desejo vai aparecer, não ficar monitorando ele o tempo todo, não. Ele falava no estado de repouso, de paz, de quem já tem, não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. E paradoxalmente, é exatamente esse estado de paz, viu? Onde você parou de checar, parou de monitorar, parou de precisar de confirmação, porque finalmente saiu do estado de espera e entrou no estado de posse. Agora me fala aqui, você já ouviu a expressão assuma e solte? É um dos conceitos mais falados e mais mal entendidos aí dentro dos ensinamentos de Neville Goddard. Muita gente interpreta soltar como tentar não pensar no desejo, como suprir o pensamento, como desviar a atenção toda vez que o desejo vem à tona. Isso não é soltar não, viu? Isso é reprimir. E reprimir não muda o estado, só esconde o que está debaixo. Soltar, no sentido que o Neville ensinava, significa algo completamente diferente. Significa soltar a necessidade de controlar como, quando e por qual caminho o desejo vai chegar.
você assume o estado do desejo realizado. Você sente como se já fosse verdade. E depois você deixa a sabedoria infinita organizar os eventos, sem ficar tentando adivinhar a rota, sem ficar tentando forçar o caminho específico, sem ficar avaliando se cada coisa aconteceu, se não aconteceu, o que é ou não é parte da sua manifestação. Você precisa ter uma confiança profunda, não um sentimento de ingenuidade, mas um sentimento de que já entende que existe uma inteligência organizando tudo ali nos bastidores, e a sua função não é gerenciar essa inteligência não, mas permanecer ao fiel que assumiu. E Neville usava uma imagem que eu acho muito poderosa para isso, tá? Ele dizia que quando você planta uma semente, você não fica desenterrando ela todo dia para ver se ela está crescendo. Eu adoro esse exemplo, né? Você planta, rega e confia no processo natural de crescimento. Quando você fica desenterrando a semente, checando, monitorando, duvidando, você está interrompendo exatamente o processo que deveria deixar acontecer. Fazia isso com as plantinhas aqui de casa, vocês acreditam? Só até confiar o tempo suficiente para deixar a semente crescer sem interferência. Mas e quando os dias passam e absolutamente nada parece estar se movendo? Quando você está semanas no processo mantendo o estado, fazendo as práticas, cuidando da conversa interna e a realidade parece a mesma de sempre. Primeiro, eu quero te dizer uma coisa que pode parecer difícil de ouvir, mas que é importante. Às vezes o que parece imóvel está se movendo em lugar que você não consegue ver, viu? A ponte de incidentes, ela não é sempre visível, não. Muitas vezes os elementos estão se organizando ali nos bastidores, né? Pessoas que ainda não se conheceram se aproximam. Situações que precisam se fechar para que a outra se abra. Condições que precisam amadurecer antes de aparecer. Você não tem acesso a esse processo, então deveria ter. A sua função não é administrar a ponte, é permanecer no estado. O segundo ponto, e esse é bem mais difícil ainda, viu? Às vezes o que parece que não está funcionando é, na verdade, um espelho muito honesto do estado que você realmente está ocupando. Você entendeu? É porque existe uma diferença entre o assumir o estado e querer assumir o estado. Você pode fazer os SATs todas as noites com perfeição, fazer várias técnicas e assim durante o dia viver emocionalmente no estado antigo. Você pode repetir afirmações de prosperidade e mesmo assim sentir aquele aperto no estômago toda vez que você pensa no dinheiro. Você pode imaginar um relacionamento perfeito e mesmo assim acordar com a dor da ausência sendo a primeira sensação do dia. A lei não responde à técnica, ela responde ao estado dominante da sua consciência. E você precisa identificar honestamente qual é esse estado dominante, viu? Não o que você quer que seja, mas o que realmente é. E esse é o trabalho mais importante que existe aí nesse processo. Não para julgar, mas para saber onde de verdade que você está e de onde de verdade precisa partir, viu? Então, depois de tudo isso, voltamos para a pergunta original. Quanto tempo leva? E a resposta honesta é: depende. Depende de quanto tempo você leva genuinamente para habitar o estado desejado. Não com exercício, mas como identidade. Mas existe algo que acelera esse processo, tá? E Neville falou sobre isso com clareza. É trabalhar no autoconceito antes de tentar manifestar o desejo específico. Porque, olha, se o seu desejo é prosperidade, mas o seu autoconceito diz que você é alguém que sempre luta financeiramente, a manifestação vai encontrar resistência em cada passo. Se o seu desejo é um relacionamento amoroso, mas seu autoconceito diz que você é alguém que sempre é abandonado, cada pequena turbulência no processo vai ativar essa crença mais funda e puxar você de volta para o seu estado antigo. O autoconceito é a camada mais profunda. É o que você realmente acredita de verdade sobre você mesmo quando está sozinho e em silêncio. E quando você trabalha essa camada através da revisão, dos SATs, que são focados aí na identidade, na construção do seu eu sou, as manifestações específicas começam a fluir com menos resistência. E muito mais rápido, né? Não porque você dominou a técnica, mas porque você mudou quem você é. E a realidade não tem como não refletir quem você é. Uma outra coisa que encurta esse processo, e essa é mais simples do que parece, é parar de tratar a manifestação como destino e começar a tratar o estado como destino. Ó, quando o objetivo é chegar na manifestação, cada dia que ela não aparece é um dia de fracasso, né? Parece um dia de fracasso. Você está sempre atrasado, sempre aquém. Mas quando o objetivo é estar no estado do desejo realizado, com paz, com presença, com aquela sensação genuína de quem já tem, cada dia que você consegue fazer isso é um dia de sucesso. Você está exatamente onde precisa estar. Olha só, estranhamente, quando você para de correr atrás da manifestação e começa simplesmente o seu estado, ela tem muito mais facilidade de aparecer. Porque
porque você finalmente parou de criar aquela resistência da ausência, sabe? Agora eu vou resumir para você tudo o que conversamos hoje em uma ideia só. Se você não entendeu, depois você dá uma volta no vídeo e tenta entender, tá bom? O tempo que sua manifestação leva não é controlado por você, mas a qualidade do estado que você ocupa quando espera. Esse sim está inteiramente nas suas mãos. E esse estado que determina tudo, tá? Se você está no processo de espera, ansioso, checando sinais, tentando forçar caminhos, duvidando do que assumiu, você está alimentando a consciência da ausência. E a ausência continuará refletindo. Mas se você encontra uma forma genuinamente de habitar o estado do desejo realizado, com paz, naturalidade, com confiança, de quem já sabe que está feito, você para de alimentar a resistência. E quando a resistência para, a ponte se constrói com muito mais velocidade. Neville dizia uma coisa que fica comigo sempre. Ele dizia que Deus não falha, a imaginação não falha, o que falha às vezes é a nossa persistência em permanecer no estado certo. Então, se você está nesse processo agora, se você está esperando algo que importa muito para você, eu quero que você leve uma coisa desse vídeo. Não é quanto tempo vai levar que importa, não. É quem você está sendo enquanto isso. Então, seja a pessoa que você já tem, viva como essa pessoa, pense como essa pessoa, durma como essa pessoa dorme, com paz, com gratidão, com certeza tranquila de que aquilo já está feito. E quando você consegue fazer isso, de verdade, não como um exercício, mas como um modo natural de estar ali no mundo, você vai perceber que parou de contar os dias porque você parou de esperar. E foi exatamente aí que tudo vai começar a mudar. E agora eu queria te fazer um convite. Escreva aqui nos comentários. Eu confio no processo. Já está feito, deixa seu like se esse vídeo fez sentido para você. Isso vai ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso, tá? E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago conteúdo novo aqui sobre Neville Goddard, sobre lei da suposição, sobre consciência, tá? Eu gostaria muito de agradecer por você ter assistido até aqui, que essa mensagem tenha chegado para você aí no momento certo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!